porque a hora já está bem avançada, a gente só tem 15 minutos de aula. Hoje nós vamos dar um pequeno intervalo nas aulas que vocês estão tendo com o presbítero André sobre o tema da educação, e a gente vai ter a aula que a gente teria lá na sala dos jovens. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando o Catecismo Maior, né? Em outra oportunidade a gente teve ensinando para um grupo mais heterogêneo no que diz respeito à idade, o breve catecismo. E agora a gente, com a sala mais resumida, só com os jovens senhores e senhoras, a gente está estudando o Catecismo Maior, né, que trata dos mesmos temas que o breve catecismo, mas ele é chamado de maior não só por ter mais perguntas e respostas, mas também porque ele é mais complexo em cada uma das suas respostas. Ele tem uma resposta mais abrangente e ao mesmo tempo mais profunda a respeito dos temas que são tratados ali. Nós estamos na quarta pergunta, aliás, vamos hoje para a quarta pergunta, ainda tratando a respeito do conhecimento de Deus, da Escritura Sagrada. Eu peço que os irmãos que tenham acesso aí agora ao Catecismo, que peguem para a gente fazer a leitura dele juntos. Quarta pergunta do Catecismo Maior de Westminster diz assim: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Resposta: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. Como eu sempre quando a gente está estudando, começa a estudar o catecismo, e eu acho que é pertinente que fale isso mesmo que brevemente, é importante a gente prestar atenção ao catecismo, não somente pelo conteúdo de cada pergunta e cada resposta, não só o catecismo, mas também a confissão de fé da nossa igreja. Porque a forma como cada um desses documentos eles foram produzidos e como cada uma das perguntas e respostas, ou no caso da confissão de fé, os capítulos e seções foram dispostos nesse documento, eles seguem um raciocínio lógico, levando a gente de forma muito natural, certo? De forma como as perguntas naturalmente surgem a respeito da religião, a respeito de Deus, a elas serem respondidas. Então, quando a gente olha para a pergunta número 1, que vai tratar a respeito do fim principal do homem, e sempre quando a gente está estudando esse tema, é relevante a gente prestar atenção, já que estamos falando de forma, né, e de disposição do conteúdo, que essa primeira pergunta, ela sendo colocada dessa maneira, ela nos aponta também para a forma como nós devemos estudar a teologia,
como nós devemos estudar os catecismos e até mesmo a palavra de Deus. Nós devemos fazer para cumprir o fim principal do homem. Ora, se o nosso catecismo ele nos informa, ele nos afirma que o nosso fim principal é glorificar a Deus, né, como está evidenciado na primeira pergunta, nós devemos, inclusive, estudar teologia. Aliás, devemos especialmente estudar teologia de uma forma devocional. Ou seja, devemos fazê-lo glorificando, exaltando o nome de Deus. Mas a pergunta que se segue é justamente de onde se que se infere que há um Deus. Ora, se eu fui criado com o objetivo último de glorificar a Deus, logo eu preciso saber que existe um Deus. Então, o nosso catecismo ele pressupõe, ele afirma de antemão de que Deus existe. Ele não vai argumentar sobre a existência de Deus, que nós vamos sozinhos, pela razão humana, encontrar Deus. Mas ele vai dizer especialmente que, apesar de que há evidências, tanto na criação, quanto em nossas consciências, em nossos corações, em nossa mente, que há um Deus, é pela palavra, pela revelação especial de Deus. Na sua palavra que nós temos o conhecimento mais específico acerca de Deus. Aí veja que interessante. Por que em todo o nosso pensamento nós devemos primeiramente pressupor a existência de Deus, que Deus existe? Porque faz parte, está intrínseco à nossa natureza, a natureza da criação como um todo. Quando o apóstolo Paulo ele afirma em Romanos, em capítulo 1 de Romanos, citando os Salmos, ele vai falar que toda a criação, desde o início, ela manifesta a glória de Deus. Estão atributos, os atributos invisíveis de Deus, eles estão ali expressos na criação. Então, veja só que coisa louca a gente imaginar que a criação ela pode se alienar por completo do conhecimento de Deus. E da mesma forma que os seres inanimados, eles trazem na sua essência essa revelação de Deus, por terem sido criados e não poderem fugir disso, nós como seres inteligentes, espirituais, trazemos também na nossa humanidade as marcas ou as digitais do Senhor, da criação do Senhor, de tal forma de que quer neguemos, quer afirmemos a existência de Deus, nós a pressupomos. Nós nunca, nem mesmo para negar o Senhor, nós temos como fugir do que grita nos nossos corações de que há um Deus e que este merece toda glória. Nem mesmo quando negamos. Em outras oportunidades, quando tratamos a respeito desse tema do conhecimento de Deus, nós pensamos um pouco a respeito disso, de forma mais trabalhada, e a gente viu que sempre que a gente vai negar a existência de Deus, mesmo aqueles que negam de forma mais veemente, aqueles que militam mesmo no ateísmo, eles, de alguma forma, terminam dando à criatura algum atributo, levando para a criatura algum atributo de Deus. E eles terminam deificando, endeusando, idolatrando algum aspecto da realidade criada. Quando o apóstolo Paulo vai tratar a respeito desta verdade, ele vai dizer que os homens, eles transformaram a glória de Deus incorruptível, deram a glória de Deus incorruptível à criatura corruptível. Aí eles fizeram todo tipo de ídolos, né? De forma de répteis, de quadrúpedes e etc. Né? Essas eram as manifestações idólatras do período do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, especialmente nesse momento, ele está falando aos romanos.
que olham para todos os lados da sociedade em que viviam e viam essas imagens desses ídolos representados. Nossa época é diferente. Nós não fazemos ídolos de pau e de pedra com imagens, mas a gente escreve vários livros e livros exaltando a criação, dizendo que a matéria é eterna, que a matéria é soberana, não é? Que o acaso é o que rege todo. Então a gente está o tempo todo, eu digo a gente como humanidade, o tempo todo transferindo aquilo que é uma qualidade de Deus, um atributo exclusivo dele para a criatura e lhe rendendo algum tipo de glória. Só muda a aparência, mas essencialmente a idolatria é a mesma coisa. O mesmo idólatra dos tempos do apóstolo Paulo é o idólatra dos nossos tempos. Mas logo em seguida, quando somos ensinados, olha, vocês precisam adorar o Senhor. E aqui vale ressaltar mais um aspecto do nosso catecismo. Ele não tem simplesmente esse aspecto de devoção, esse aspecto devocional, por apontar logo no início como nós devemos estudar a teologia. Mas ele também tem um aspecto evangelístico. Olha, meu querido, você precisa glorificar o Senhor, Deus, seu Criador, sob pena de você ser acusado de idolatria. Mas de onde é que, eu preciso adorar a Deus, mas onde é que eu aprendo a respeito desse Deus? Segunda pergunta, na Escritura, do Antigo e do Novo. Aliás, na Palavra de Deus, com auxílio do Espírito Santo, esse Deus é encontrado. Mas o que é esta Palavra de Deus? Precisa definir. E foi tema de grande debate durante a história da igreja, quais livros deveriam pertencer ao cânon sagrado, aqueles livros que teriam autoridade única de regra de fé e prática, não só para a igreja, mas para toda a humanidade. Então a gente aprende aqui, a gente não vai adentrar nesse debate extenso, mas a gente precisa ter em mente sempre Escritura do Antigo e do Novo Testamento, diferente do que muitos teólogos nos dias de hoje dizem, né, ou dizem que o Antigo Testamento não serve de absolutamente mais nada, ou que só algumas pequenas partes dele é que servem, né? E isso leva a todo tipo de absurdo dentro das igrejas, porque a maior parte da Escritura é o Antigo Testamento. E a maioria das coisas que nós precisamos saber, inclusive acerca do Evangelho, os alicerces estão postos ali. Então, a Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Na quarta pergunta que acabamos de ler, ela fala justamente a respeito de alguma dúvida que possa surgir. Sim, beleza, mas e aí? Quem me garante que essa Escritura de Antigo e Novo Testamento ela é a palavra de Deus? Olha, o catecismo ele não nega que haja evidências internas na Escritura, que a gente lendo pode observar, e ele cita algumas. Ele vai dizer que a harmonia, por exemplo, que é a mais evidente, mas, por outro lado, é a mais atacada, né? Muita gente se levanta, e na maioria das vezes gente que nunca leu mais do que a capa, né? Bíblia Sagrada. Vai dizer que tem um monte de contradição, que o tempo todo a Escritura ela está se negando a si mesma ali no que ela vai ensinar, principalmente fazendo essa questão, né, de Antigo e Novo Testamento, essa separação indevida e muito abrupta. É dizer, olha, o Antigo Testamento, Deus está irado. No Novo Testamento, Deus é um Deus bondoso e gracioso que passa a mão na cabeça de todo mundo. E a gente sabe que as coisas não são assim. E é justamente a partir dessa dificuldade de compreender, de perceber a harmonia que há
não apenas entre Antigo e Novo Testamento, mas todo o conteúdo expresso na Escritura, cada versículo, cada capítulo, cada livro, certo? É que começa a acontecer esse tipo de explicação tosca, errada, que desvia a igreja do seu caminho. E que o Antigo Testamento não, é porque isso aí era o seguinte, isso era o tempo da lei. Aí agora a gente vive no tempo da graça e as coisas não são mais assim. Então o Antigo Testamento a gente deixa de lado, a gente vê ele somente como um registro histórico daquilo que Deus vinha fazendo, o apelo que Deus vinha fazendo para a humanidade, e agora que chegou no tempo da graça, aí Deus disse, não, agora ele resolveu de todo jeito, deu seu filho, e com isso ele provou que ele não é aquele Deus irado, que estava o tempo todo punindo os pecadores pelas suas ações no Antigo Testamento, mas que ele é o Deus bondoso, misericordioso e gracioso apenas, e que deu o seu próprio filho. Então, essa visão, comumente, que é a mais comum no meio evangélico nos dias de hoje, certo? Que não tem 200 anos, ela é conhecida como dispensacionalismo. Mas a Escritura, ela fala dessa harmonia. E essa harmonia é visível, ela salta aos nossos olhos. Que nós que temos exposições no Antigo Testamento pela manhã e no Novo Testamento pela noite, as coisas ficam mais claras. A gente pode ver com muita clareza a harmonia. O tempo todo, manhã no Antigo Testamento, lei e evangelho sendo anunciados. Noite, no Novo Testamento, lei e evangelho da mesma forma sendo anunciados. E a gente não tem dificuldade com essa de compreender que há sim essa harmonia de todas as partes. E existem também algumas evidências que são chamadas de evidências externas e que a nossa teologia presbiteriana ela não nega. Olhe o que é que a Bíblia se propõe a fazer. Dá a Deus a glória, chamando homens, os eleitos à conversão, todos os homens à conversão e trazendo os eleitos à fé e acentuando o juízo que virá sobre aqueles que não se curvam ao nosso Deus. Isso é visível aos nossos olhos. Veja a transformação profunda que a Escritura fez, não simplesmente nos outros, e faz, mas, em primeiro lugar, observando nos nossos próprios corações, na nossa própria forma de viver. Não porque somos perfeitos, mas porque temos domingo após domingo. Quando o Evangelho é anunciado, o nosso coração, ele se colocar contrito e envergonhado diante de Deus pelos pecados. E quando o Evangelho é anunciado, a esperança é renovada e todas aquelas dificuldades que nós temos nessa vida, as que são reais e aquelas que a gente cria, elas parecem pequenas diante da maravilhosa promessa do Evangelho, como nós escutamos aqui pela manhã. Então é notório que a Bíblia funciona. E não funciona somente para indivíduos isoladamente. As sociedades inteiras foram transformadas pelo Evangelho e gozaram do ápice do que uma sociedade pode gozar de bonança, de prosperidade, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, a Bíblia funciona. Aquilo que ela faz, aquilo que ela se dispõe a fazer, ela cumpre. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz: provai e vede que eu sou bom. Os frutos acompanham a igreja que crê na palavra do Senhor. Mas o nosso catecismo, a nossa confissão de fé, juntamente, elas dizem que não são a Escritura, as Escrituras. Elas não são evidenciadas nos nossos corações como palavra de Deus, verdadeiramente, por conta dessas coisas. Ou seja, nem mesmo porque ela diz que ela é a palavra de Deus. A gente vai ver
Por exemplo, Pedro dizendo que as cartas de Paulo são a palavra de Deus. A gente vai ler a própria lei de Deus afirmando que ela é a palavra de Deus. Mas não são essas coisas. Existe um problema, inclusive filosófico, que se coloca, de lógica, que é aquela ideia de que se a Bíblia ela prova que ela é a palavra de Deus, a gente está tentando provar, a gente está argumentando com aquilo que a gente quer provar. Veja, eu quero provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu uso a Bíblia, ela dizendo, eu sou a palavra de Deus. É o que se chama em lógica de argumento, falácia do argumento circular. Certo? Então, isso não é a teologia reformada, ela não cai nesse problema de argumento circular. Isso é uma mentira. A nossa teologia afirma claramente que é o Espírito Santo de Deus que gera nos nossos corações a certeza de que é a Bíblia a palavra de Deus. E não restam textos. Aí geralmente os católicos, eles vêm com argumentação assim, os romanos, os que ainda conseguem argumentar com alguma coisa, não são totalmente alienados, mas diz assim, não, mas espera aí. Então só a Escritura foi para o ralo. Se você está dizendo que é algo externo à Escritura, que comprova que ela é Escritura, então acabou com só a Escritura. Não, mas até isso, de que é o Espírito Santo de Deus, é comprovado pela própria palavra de Deus. Nós somos instruídos por ela, tanto de forma clara, objetiva, num discurso direto, quanto quando ela está narrando a história. Já outras vezes eu citei esse texto, aliás, essa passagem como prova. Quando Deus faz promessas a Abraão, Abraão crê e isso lhe é imputado por justiça. Então aqui duas coisas elas devem ser observadas. Em primeiro lugar, que Deus falou a Abraão de forma que ele pudesse entender. Isso é o que na teologia se chama de linguagem de acomodação. Linguagem de acomodação. Deus falou em linguagem humana. Ele não disse, Abraão não falou em linguagem de anjo, chamou um anjo que aprendeu linguagem humana. Não. A comunicação é um atributo de Deus. Não é à toa que Cristo é chamado de verbo, é chamado de palavra de Deus. A comunicação, a capacidade de pensar e de se comunicar, de compreender a realidade, tudo isso é atributo de Deus. Deus é o Deus de toda a sabedoria. E Deus nos dotou dessa mesma capacidade, é claro que não perfeita como a dele, eterna, a gente não sabe todas as coisas, nem nunca vai saber todas as coisas, só Deus sabe todas as coisas, mas somos capazes de compreender o que Deus diz. Deus facilita a linguagem para a gente entender. Veja, por mais que seja para a gente uma coisa muito sofisticada aprender o grego da Bíblia para a gente ler nos originais, ela não foi escrita no grego clássico, difícil dos comuns, dos mais simples entenderem. Ela foi escrita no grego popular, corrente na época, para que todas as pessoas pudessem compreender, ler e compreender a palavra de Deus. Então essa é a primeira coisa que a gente deve observar na Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, ela é racionalmente acessível a todos. Mas não só isso. Há uma coisa que não está na narrativa considerada em primeiro lugar, mas que deve ser observada, é que ele creu que era Deus que estava falando.
Ali é dito que Abraão crê e isso lhe é imputado por justiça. Ali não há uma teologia da obra do Espírito Santo desenvolvida naquele momento, porque não é o propósito do texto. E a Bíblia não foi escrita assim. Em outro momento, o autor de Hebreus ele vai falar que não tendo alguém maior por quem jurar, jurou Deus por si mesmo. Essa é uma informação que não está lá no texto, na narrativa. Mas o autor de Hebreus, interpretando aquela passagem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer que, veja só, que ali, ao fazer a promessa, e uma promessa é um juramento, Deus não tinha alguém maior por quem jurar. Isso é uma inferência lógica. Nós fazemos um juramento. Uma promessa é um juramento. É um juramento. Quando nós prometemos aqui para Deus que seremos fiéis à sua palavra, nós estamos jurando diante de Deus no culto. Fazemos isso especialmente no batismo, mas continuamos fazendo no culto. E Deus, quando faz as promessas, está jurando para Abraão, ele não tem um terceiro maior do que ele que vai garantir que ele será cumpridor da sua palavra. Só que a palavra de Deus, ela tem autoridade em si mesma. Ela não tem uma autoridade externa, porque não há autoridade superior à de Deus. A maior tolice dos ímpios, dos romanos idólatras, de nos cobrar evidência maior do que essa, é porque eles colocam Deus como se Deus fosse um igual a nós. Deus não precisa de testemunho externo de ninguém. A palavra dele tem autoridade em si mesma. Não é a igreja que justifica a sua palavra, mas é a palavra do Senhor, a autoridade máxima. Porque é a palavra do Senhor é que justifica a igreja, a existência da igreja. E a igreja não é criada, nem sequer pelos apóstolos no primeiro século. A igreja é criada por Deus no Éden. Então essa história de que a igreja criou a Bíblia, é claro que a Bíblia ela é fruto da experiência humana com Deus. É óbvio, foram homens que escreveram, e muito do que está escrito é aquilo que Deus fez para o povo. A maior parte da escritura é narrativa. E essa narrativa é da experiência de Deus com o povo. E foram homens que escreveram. Mas o apóstolo Pedro diz que ela não é de particular interpretação, justamente porque foram homens inspirados por Deus. Há outros relatos da história hebraica, dos judeus, inclusive de experiências com Deus. Inclusive relatos das mesmas histórias que estão contadas na Escritura, narrando os feitos, mas não são consideradas palavra de Deus, pelo simples fato de que não passaram pelo processo de inspiração para serem produzidas. Suzana quer falar alguma coisa? Exatamente. A gente pode até pegar essa experiência do povo de Deus com os egípcios, né, em que há intervenção divina e que Deus manda que a sua palavra seja anunciada a Faraó. E a gente vê, Faraó, quando Moisés chega lá e diz, olha, pega e diz a palavra de Deus lá, né, que foi dada para Faraó. Faraó tripudia de Moisés. Ainda disse, você está ficando doido, é? Não vou fazer isso nada. Só que o que é que acontece? Logo em seguida,
vem a evidência, né? Olha, Deus está dizendo que vai fazer isso, meu amigo. É melhor. A gente, por exemplo, Deus disse que vai destruir o mundo. Isso faz parte da evangelização que foi feita a gente. Deus vai lhe punir eternamente pelos seus pecados. Deus vai lhe punir pelos seus pecados. É por causa disso. A gente viu isso acontecendo, aí não, eu vou me converter porque Deus me puniu aqui, eu vi o castigo de Deus cair sobre mim. Isso não é conversão, a gente sabe disso. Né? A gente crê, inclusive, que haverá punição, né? Sem a gente ter visto, a gente não tem como ver, porque haverá ainda punição. Não houve. Só que Faraó viu. Foi anunciado e ele não creu. A nós foi anunciado e nós cremos antes de acontecer. Na promessa da punição e na promessa da redenção. Nós cremos nas duas coisas sem termos visto. Não que a gente não viu nada, né? Porque a gente viu o que o Espírito Santo fez, viu entre aspas nos nossos corações. Mas lá em Faraó não creu, disse que não ia liberar o povo, aí primeira praga. Aí ele bateu o pino, né? Não, chama ele aqui, vamos ver se esse negócio aqui... Aí começa lá as promessas, né? Vou liberar. Aí logo em seguida, não, vou mais não. Deus está mandando soltar. Outra praga. Aí ele vê, aí bate pino de novo, porque viu. Mas o que é que acontece logo em seguida? Quando a coisa se acalma, começa a maltratar mais ainda o povo. Quer mais evidência do que foi dada a Faraó? Mais evidência do que isso? E Faraó creu? De jeito nenhum. Vendo ali diante dele, ele pegou e disse, não, isso só pode ser negócio de Deus, uma coisa tão grandiosa, porque não é aquela história, né? Quando o avião está caindo, não existe ateu, né? Quando o avião está caindo, não existe ateu. Mas quando cai, que dá tudo bem, né, ele foi salvo, no outro dia estava vivendo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Porque não depende de evidência. Depende do Espírito Santo gerar fé nos nossos corações. Uhum. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai explicar o que aconteceu, né, desse ponto de vista espiritual mesmo, assim, né? A gente está narrando o que acontece na superfície, né? O que pode ser visto aos olhos nus. Mas lá, depois o apóstolo Paulo vai dizer, ele não creu porque Deus fez ele para mostrar a sua ira e a sua justiça nele. Por isso que ele não creu, né? Ele toca em outro aspecto dessa realidade. O Senhor Jesus, quando ele vai contar a história do rico e Lázaro, né, que o rico está lá no inferno e pede para voltar e falar para os seus parentes, para os seus amados, que aquelas coisas a respeito do inferno, do juízo, que é tudo verdade. Né? Senhor, deixa eu voltar lá e falar para os meus parentes, alertá-los para que eles se convertam, para que eles mudem de caminho. Né? Aí Deus pega e fala para ele, olha, eles têm Moisés e os profetas e não creram. Nem que um morto volte do mundo dos mortos ele vai acreditar. Já pensou? Nem que um morto, o que Jesus está dizendo com essa história é de que não importa a evidência. Mas se o cara vir Deus e viram, né? Vocês lembram quando os apóstolos pedem para que Cristo mostre o Pai, que eles querem ver o Pai e tudo aí. Cristo, vocês vêm a mim e pedem para que eu mostre a vocês o Pai? Porque como o autor de Hebreus diz, Cristo é a exata revelação e imagem de Deus.
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que Jesus diz: que doidice é essa? Vocês estão me vendo e pedem para me ver? Vocês estão me vendo, abram os olhos. Né? Mas a gente sabe que eles estavam impedidos de ver. Mas isso é impressionante. Cristo esvaziado de toda a sua glória. É esse Cristo esvaziado de si mesmo, na sua glória, que o autor de Hebreus diz: ele é a expressão exata de ser Deus. E o próprio Cristo, falando de si mesmo, ele diz que quem olha para ele vê o Pai. Vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo o Pai. Só que não quer ver outra coisa. As pessoas não queriam aceitar que aquele homem que veio fazer aquelas coisas era o próprio Deus. Então não importa a evidência. Você pode se esgoelar para o ímpio, explicando para ele, tentando argumentar com todos os melhores argumentos que tem, nós temos. A nossa confissão de fé, os nossos catecismos, eles afirmam: nós temos os melhores argumentos. Não importa. Ele não vai entender. O que nós precisamos. E aqui eu queria fazer trazer essa aplicação para o ensino aos nossos filhos dentro de casa, né? Para a educação que nós damos. O que nós precisamos dizer para eles é: arrependam-se e creiam no Evangelho. O que precisamos dizer para o mundo não é porque a repimboca da parafuseta e o design inteligente. Não quer dizer que a gente não deve estudar essas coisas que não têm o seu valor. Não quer dizer que isso não serve de nada. Serve. Mas a evangelização é: arrependa-se e creia no Evangelho. A educação, o princípio mais elementar, fundamental da educação é: arrependa-se e creia no Evangelho. Todo o ensino, toda a educação, toda a criação, toda a evangelização, todo debate, ele deve começar dessa forma. Deve começar e terminar: arrependa-se e creia no Evangelho. Porque é só com a pregação do Evangelho que o Espírito Santo de Deus imputa fé nos nossos corações. Amém? Então, quero pedir a Yuri que faça a Deus uma oração, agradecendo por essa aula.